agradar eu vou, só pra te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Essa manhã eu quero compartilhar uma palavra da parte do Senhor. O Senhor trouxe ao meu coração e eu desejo nesta manhã poder compartilhar, com você essa final, para nós de semana que vai se iniciar, um final de semana. Jeremias capítulo 1 e do versículo 5 ao versículo 12 vai falar o seguinte. Essa é uma palavra sobre o chamado de Jeremias, quando o Senhor chama Jeremias, escolhe Jeremias, para uma obra específica. E ele diz: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: Senhor soberano, Senhor, não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar e despedaçar, para arruinar e destruir, para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo um ramo de amendoeira. Respondi: o Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Oh, aleluia! Esse texto é um texto, sobre o chamado, pelo menos em particular comigo. Ele fala muito ao meu coração, porque esse é o texto que a gente vê claramente, uma escolha pelo Senhor. A gente vê isso também, sobre a vida do apóstolo Paulo também, Paulo, com toda a sua convicção, ele diz, eu, Paulo, apóstolo de Cristo, não escolhido, por homens, mas escolhido, separado pelo Senhor. Havia sido o Senhor que tinha separado e o constituído para vaso de honra, E Jeremias, em meio a uma calamidade em que o povo de Israel estava vivendo, em meio ao distanciar que o povo de Deus estava para com o Senhor levanta o profeta Jeremias, e no tempo que aos seus olhos, ao seu entendimento, Jeremias, ele se vê, ele olha para isso e vê como fora de tempo aquele chamado, fora de propósito aquele chamado. Existem coisas na nossa vida, chamado, promessa de Deus, que muitas vezes nós achamos que não é tempo, não é hora para que isso possa vir a acontecer na nossa vida. Jeremias, quando o Senhor o chama, Jeremias olha para o tempo, olha para ele e diz: não passo de uma criança, de um jovem, eu ainda sou jovem demais, eu não sei falar, eu não sei como me expressar. A gente vê aqui o texto, e é maravilhoso, que o Senhor não nos chama, não nos escolhe pela posição, pelo tempo, porque temos algum nome. O Senhor simplesmente escolhe. E quando ele escolhe, está escolhido. E Jeremias, tem essa escolha, tem por Deus. E o Senhor, assim como
todos aqueles que o Senhor chama, todos aqueles que o Senhor levanta. O Senhor trata que conhece as nossas limitações, as nossas fraquezas. Ele trata logo de nos animar, de dizer que Ele está conosco. Por isso, o Senhor, quando chama Jeremias, olha para si. O Senhor diz logo para Jeremias: não tenha medo, porque eu estou com você. Lembra quando o Senhor chamou Moisés? Lembra como o Senhor chamou Josué? Josué, diante das maravilhas que ele contemplou, diante do andar com Moisés e ver a intimidade, o agir de Deus, né, o que ele fez. Quando Moisés morre, Josué, quando o Senhor levanta ele agora como líder, Josué olha para si, né, assim, e teme. E o Senhor, né, que é um texto muito conhecido, muito ministrado, inclusive também por mim, né, assim, ministrado a pessoas. E meio, né, a gente está em alguma situação, a gente, né, cita logo esse texto, né? Assim como fui com Moisés, assim eu sou contigo. Ser forte e corajoso. Não temas, né? Nem desanimes, porque o Senhor é contigo. Oh, querido, é óbvio, querido, e querida, quando Deus nos chama, né? Assim, quando Deus nos escolhe, Ele não nos escolhe, Ele não nos chama pelo nosso nome, pela a nossa posição social, pelo tempo, né? Assim, pela idade que nós temos, Ele simplesmente escolhe. A gente observa aqui que a escolha foi feita até antes, porque a Bíblia diz: antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Jeremias, eu te escolhi. A gente precisa entender que a escolha do Senhor não é pela idade, não é pelo tempo, não é pelo nome, não é pela classe social, porque esse chamado de Jeremias foi antes até de Jeremias existir, de passar estar no ventre da sua mãe. Jeremias já tinha sido escolhido pelo Senhor. Portanto, por isso que o Senhor diz: Jeremias, não diga isso. Porque eu não te escolhi porque você ainda é jovem. Eu não estou falando agora para você, para que você agora, no vigor da sua idade, você produza mais. Não, Jeremias, eu quero que você entenda que o meu chamado, a minha escolha, foi antes até de você ser jovem, antes até de você existir, antes até de você se formar. Eu tinha escolhido você. E antes de você nascer, antes de você ser gerado, né, essa escolha minha, ela teve um propósito. Eu já designei você a uma nação, a falar uma nação, quando você ainda nem falava, Jeremias. Mas eu já tinha um propósito de levar a tua fala às outras nações, a minha palavra por meio de você às outras nações. Então, a gente vê, querido, que o tempo de Deus, o chamado de Deus, né, a escolha de Deus é algo tão sublime. Por isso que quando algumas pessoas questionam sobre o meu chamado, né, quem me escolheu, quem me ungiu, quem foi, né, o Senhor, porque como Deus falou isso ao meu coração, porque eu entendo que a escolha de Deus, querido, ele não está, né, apegado ou está entrelaçado, né, à posição, ao que você fez. Não quer dizer que você não pode se preparar. Não é isso, né? Assim, eu apenas quero dizer que, né, assim, a escolha de Deus, o chamado de Deus, o propósito de Deus, né, de tudo que Deus faz, de tudo que Deus propõe a fazer em nossa vida, tá tudo no controle dele, querido. Ele não age simplesmente depois que você nasceu e aí ele vai dizer: deixa eu ver se a Adriana dá para isso, se a Adriana consegue exercer isso que eu estou pensando e colocando. A gente observa que isso é atitude e posicionamento de homens, né? Por exemplo, quantas vezes nós vemos, por exemplo, em trabalho, que se faz entrevista, em alguma coisa que a gente
escolhe alguém para fazer e a gente analisa dizendo assim, deixa eu ver se você é apto a fazer isso. Quantas vezes eu até como chefe em algumas vezes, né, assim que o Senhor me colocou, às vezes eu olhava, né, para algumas pessoas e quando eu olhava, eu via que algumas pessoas não tinham habilidade para isso e daí eu transferia de uma função para outra porque não se encontrava apto a fazer isso, não tinha habilidade para fazer isso. Por exemplo, né, assim, eu sou filha de costureira, de boleira, né, confeiteira, né, assim, mas eu não tenho essa habilidade, né, assim, não é porque eu sou filha, era filha, né, porque ela já dorme no Senhor, que eu tenho essa habilidade, né, assim, um tempo atrás eu estava vendo a minha sobrinha, né, assim, e ela com agulha e linha, à mão, né, sem ser a máquina, ela fazendo um abanhado. E aí ela mostrou, e aí eu disse, eu posso falar, né, porque eu tenho, né, ela é minha sobrinha, assim, e eu não tô falando nada demais, assim, ela fez o banhado, Vanessinha, e eu disse, oxe, Vanessinha, foi na máquina, foi mesmo assim, que eu nem sabia que ela tinha essa habilidade. Ela falou, não, tia, foi na mão. Aí eu, Vanessa, não pode ser não. Era tão perfeito, mais perfeito do que o ponto que a máquina dava. Eu fiquei incrível, eu fiquei admirada. Ela, tia, eu tô falando a verdade, eu não tô dizendo que você tá mentindo não, filha. Tia, eu tô apenas dizendo que como eu vi, veja, claro, tem algumas filhas, né, assim, da minha mãe, né, claro, minhas irmãs, que tem essas habilidades para isso, né, assim, mas a neta, ou seja, assim, e eu sempre olhei, uma vez eu tentei, eu tinha uma amiga, né, Cleidinha, que ela borda e ela foi me ensinar a bordar, peguei a máquina da minha mãe, né, assim, que era daquelas mais antigas, e aí eu peguei e ela não deu certo. Não tem habilidade. Ou seja, a escolha de Deus, querida, é muito diferente da escolha do homem, né? Que analisa, vê se você tem habilidade, mas Deus pega aquele que não tem habilidade nenhuma e cumpre o propósito dele sobre a nossa vida. Mas o que eu quero falar nesta manhã é porque eu tenho que introduzir esta palavra, mas o que eu quero falar nesta manhã foi algo tremendo enquanto estava no estudo da palavra. O Senhor falou muito forte ao meu coração para que a minha palavra se cumpra. Observe, querido, que quando o Senhor chama Jeremias, o Senhor fala com Jeremias, toca nos seus lábios e diz, agora tudo o que eu mandar você dizer, você vai falar. Tudo que eu colocar nos seus lábios, você vai falar, Jeremias. Porque o Senhor havia tocado em seus lábios. Por isso que eu sempre compartilho, né, assim, e digo algo que Deus tratou comigo, porque eu entendo quem eu sou, né, eu vejo quem eu sou, mas reconheço, né, o poder de Deus quando Ele toca em nossas vidas, quando Ele nos capacita a transmitir essa mensagem maravilhosa, né, dele, a responsabilidade que tem essa palavra. A Bíblia diz que o Senhor, e quando Jeremias se rende ao chamado do Senhor, porque eu entendo que nesse momento Jeremias se rende, porque quando ele diz, Senhor, eu sou jovem, não sei falar, o Senhor diz a ele, não diga isso. Não diga isso. A todos que eu enviar, você irá. E tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para proteger, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou na boca e disse, agora vá. Agora ponho em sua boca as minhas palavras. Vejam, eu estou hoje eu estou... dou a você autoridade sobre nações, reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar,
destruir, para edificar e plantar. Veja, querido, que quando o Senhor libera esta palavra sobre a vida de Jeremias, veja que agora, querido, essa autoridade, como o Senhor diz lá nos evangelhos, quando o Senhor lá em Marcos diz, eu vos dou, 16, eu vos dou autoridade para que em nome de Jesus você expulse o demônio, né? Você coloque a mão nos enfermos e eles sejam curados. Querido, sabe, quando Deus fala para nós, quando Deus declara essa autoridade sobre a nossa vida, não tem ninguém, não tem inferno que se levante contra as nossas vidas, que possa nos resistir, que possa, sabe, parar, nos paralisar, que possa impedir aquilo que Deus determinar, aquilo que Deus colocar sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor diz que o Senhor vem novamente e pergunta a Jeremias, né, depois de ter dado essa autoridade, depois de ter tocado em sua vida, veja que Jeremias agora, depois do toque do Senhor, depois do Senhor tocar em sua vida, querido, ele diz, o Senhor vê e diz assim, e a palavra do Senhor veio a mim, o que você vê, Jeremias? Vejo um ramo de amendoeira, respondi, e o Senhor me disse, você viu bem, Jeremias. Depois, sabe de quê? De que o Senhor tocou na vida dele. Depois que Deus derramou de autoridade, de discernimento, de poder, né? Assim, ele pôde visualizar, ele pôde enxergar, ele pôde entender o que o Senhor estava mostrando, o que o Senhor estava o levantando. E o Senhor diz, e aí foi algo que nessa manhã bateu forte em meu coração. Quando o Senhor diz, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra, oh aleluia, se cumpra. A palavra do Senhor no livro de Isaías, se você puder abrir aí, Isaías 64, Isaías 64 vai dizer o seguinte, versículo 4. Desde os tempos mais antigos ninguém ouviu, nem ouvidos percebeu, e olho não viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por nós. Um Deus que disse para Jeremias, eu estou vigiando, ou seja, eu estou cuidando, eu estou trabalhando para que as minhas palavras, as palavras ditas pelo Senhor, se cumpra na vida de Jeremias. Querido, eu quero te dizer que nós passamos essa semana inteira ministrando sobre a sua vida, ministrando o Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. E o Senhor está vigiando, o Senhor está cuidando para que a sua palavra se cumpra em nossas vidas, querido. Porque quando o Senhor fala para Jeremias, quando o Senhor falou para mim, eu olho para mim e não vejo capacidade alguma, a não ser quando eu digo, Senhor, toca-me, Senhor, usa-me, Senhor, chega a mim. E aí eu posso sentir o poder de Deus, o derramar da autoridade de Deus, o poder de Deus. E aí a gente vê a palavra do Senhor cumprindo. Oh, querido, nessa semana em que a gente passou a semana toda ministrando esta palavra, que é poder, que é viva, que é eficaz, que é penetrante, querido. É na terça-feira, se não me falha a memória, acho que foi na terça, né, assim, eu havia, desde segunda-feira eu estou ministrando, né, assim, semana passada também, essa semana, falando essa palavra do dia, e quando foi na terça-feira, na hora do meu almoço, o Senhor, né, não permitiu que eu só almoçasse, na verdade, né, assim que eu almocei, o Senhor falou, pega a minha palavra porque eu quero falar com você. Eu peguei a palavra aqui no carro e comecei a meditar e o Senhor começou a tocar em minha vida, me encher com aquela palavra e o Senhor disse, agora vai, filha, agora fala o que eu te falei.
E aí o Senhor começou a falar de uma novidade, de uma coisa que o Senhor queria fazer, que era desconhecida aos nossos olhos. Querida, naquela mesma tarde, naquele mesmo dia, o Senhor agiu em favor da minha vida e agiu em favor da vida de uma outra pessoa, que na mesma tarde Deus surpreendeu, porque Deus é Deus, querido, que faz além do que pedimos ou pensamos, porque o poder dele opera em nossas vidas. Oh, querido, como é maravilhoso poder saber que tem um Deus que está vigiando, um Deus que está trabalhando, um Deus que está cuidando para que a palavra que ele disse, a palavra que ele determinou, a palavra que ele liberou sobre a minha vida, sobre a tua vida, se cumpra. Querido, a palavra do Senhor diz que o Senhor chama Jeremias. O Senhor chama Jeremias, mas quando Jeremias olha para si e diz para si mesmo assim: não passo de um jovem. Quantas vezes, querida, essa palavra chega a você, essa palavra é ministrada a você, essa palavra é direcionada a você e você diz: ah, Senhor, mas não tem possibilidade disso acontecer. As portas estão fechadas. Ah, Senhor, né? Assim, fulano tem, mas não quer me ajudar. Ah, Senhor, e você começa a dizer uma palavra que Deus liberou sobre a sua vida e você está rebatendo esta palavra. Porque, querido, aquele que fala, ele tem o poder de fazer. A palavra do Senhor fala no livro de Efésios que Filipenses, tanto o querer como efetuar, ou seja, o realizar, é do Senhor. O querer de Deus, eu quero liberar esta palavra para você e eu vou efetuar esta palavra. Veja, querido, que Deus chama Jeremias, até explica para Jeremias, dizendo: olha, Jeremias, eu te escolhi antes de tu chegar no ventre da tua mãe. Portanto, Jeremias, porque tu se prende a ser jovem, porque o Senhor que libera uma palavra sobre a sua vida, você se prende às circunstâncias, ao tempo, porque você acha que aquele que liberou a palavra não é poderoso, não é capaz de cumprir, de velar, de trabalhar para que essa palavra se cumpra na sua vida. Ah, quantas vezes nós estamos respondendo como Jeremias: ah, Senhor. Quantas vezes a palavra tem sendo liberada aqui, né? O Senhor falando, né? Por minha vida, né? Usando como canal para você, ou falando para mim. E aí você começa igual a Jeremias: ah, Senhor. Não tem essa possibilidade. Ah, Senhor, né? Olha a situação do meu marido. Ah, Senhor, olha a situação financeira que eu estou. E você começa a se lamentar, a querer retrucar com a palavra que o Senhor disse. O Senhor não disse: ah, Jeremias, eu te escolhi agora porque tu és jovem. E aí tu tem que se lembrar do teu Criador no dia da tua mocidade, porque quando você chegar a ser velho, aí você vai dizer: ah, não tenho contentamento, não tenho prazer, estou cansado, estou enfadigado. Não, querido. O Senhor inicia a palavra dizendo assim para Jeremias: antes de lhe formar. Ou seja, antes de você ser jovem, antes de você existir, eu já designei, eu já escolhi. Portanto, querido, antes que essa palavra profética chegasse à sua vida, não sei o que Deus falou, né, para você, o que Deus determinou, o que Deus disse que ia fazer. Eu quero te dizer que antes dessa palavra existir, ele já tinha planejado, ele já tinha designado que ia realizar, que ia cumprir, independente da situação que você está passando, de que você está vivendo. Porque Deus não faz uma promessa baseado na situação, no que você está vivendo. Ele faz a promessa porque ele faz a promessa, porque ele tem poder de cumprir o
que ele prometeu. Aleluia, que existem pessoas, eu estou falando aqui alto, mas que bom, né, que pessoas estão olhando. Glória a Deus, que essa palavra seja alcançada por essas vidas, não só por você que está aí do outro lado, né? Como Deus é maravilhoso. Oh, aleluia, como eu posso sentir a presença do Senhor aqui neste lugar. Ó, querido, sabe, um Deus que ele não faz a sua promessa, ele não faz as suas promessas, não chama, né, não fala de acordo com as circunstâncias, de acordo com o tempo com que você está vivendo, ele simplesmente faz. E quantas vezes Deus quer ensinar para nós que não é baseado nas circunstâncias que o Senhor está fazendo a promessa. Ele está fazendo a promessa porque Ele é capaz de cumprir esta promessa. Deus abençoe. Essa promessa, porque Ele é capaz. Ele não chamou Jeremias porque era jovem, não chamou Moisés porque era velho, não chamou fulano porque era muito novinho. Não, querido, ele não está preso ao tempo, à circunstância. Não. Ele não está preso a isso. A Bíblia diz que ele diz, você está vendo, Jeremias? Você consegue enxergar o que Deus está falando para você? Se você consegue enxergar além dessa tua dificuldade, além desse teu questionamento, você vai ouvir o Senhor dizer, ei, eu estou vigiando para cumprir a minha palavra. Se você está enxergando além dessa dificuldade, além desse tempo, além dessa limitação, você consegue enxergar a palavra de Deus liberada sobre a sua vida, sobre a minha vida, você vai poder ouvir o Senhor dizer, você viu bem e aguarde porque eu estou chegando, porque eu estou cumprindo o que eu prometi para você. Porque quando a mão do Senhor toca a vida de Jeremias, e aí Jeremias, quando é tocado por essa mão, e o Senhor o anima dizendo, não tenha medo. Não tenha medo porque eu estou cuidando de você. Eu estou protegendo você. A palavra do Senhor diz que Jeremias, a palavra do Senhor vem a Jeremias de novo. E o Senhor pergunta a Jeremias, para Jeremias saber que o Senhor o tirou daquela situação, daquele lugar em que Jeremias estava olhando e dizendo o seguinte, Senhor, isso não pode acontecer. Essa palavra do Senhor vem ao teu encontro para te tirar deste lugar onde a incredulidade, onde a dúvida, onde a incerteza, né, quer impedir o que Deus determinou, falou para a sua vida. O Senhor tira Jeremias e nesse momento em que o Senhor toca nele, que ele é fortalecido, que o Senhor derrama autoridade, poder sobre a vida de Jeremias, a Bíblia diz que o Senhor diz, você viu bem. Se você está enxergando além dessa dificuldade, além dessa impossibilidade, você está enxergando bem. Porque aí, querido, você vai poder entender o que o Senhor fala, que sem fé é impossível agradar a Deus. Que aqueles que se chegam a Deus. Vamos lá, abrir em Hebreus 11, né? Hebreus 11 vai dizer que aquele que se aproxima de Deus tem que saber que ele é galardoador dos que o buscam. Vamos lá, Hebreus 11, eu acho que é 6. Deixa eu ver se é 6. Se alguém puder aí. Quando vai falar sobre os heróis da fé. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado porque Deus o havia
arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Oh, aleluia, querido. Querido, é um Deus que diz assim, se você crê, se você consegue enxergar além dessa sua dificuldade, além dessa sua impossibilidade, querido, porque, olha, tem gente que acredita no homem e não acredita em Deus. E diz que é crente, viu? E diz que crê. Mas em meio à dificuldade começa a dizer, porque não tem isso. Aí começa com um choramingueira, não é? Isso quer dizer que você é incrédulo, você, sabe, é duro a palavra do Senhor, você não recebeu essa palavra. Porque quando Jeremias recebe essa palavra, quando Jeremias é tocado por essa palavra de Deus, a Bíblia diz que Jeremias consegue enxergar deixa eu ver, um ramo, né? Em alguma versão diz vara, né? Um ramo de amendoeira. E o Senhor diz o quê? Viste bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Quando nessa manhã eu iniciei um estudo, né, assim, eu e Deise, a gente iniciou o estudo, né, assim, e o Senhor, quando eu estava lendo, né, assim, e eu amo particularmente, como eu falei, né, no início, porque essa palavra é a certeza e a convicção da escolha de Deus para com a minha vida. Não foi o homem que me escolheu, né, assim, mas o Senhor que me escolheu. E quando eu olho, o Senhor bradou em meu coração, eu velo, filha, para cumprir a minha palavra. Porque eu vim, né, assim, e o trabalho, e depois eu percebi, né, assim, que a semana passada também, mas eu tô dizendo, essa semana passou toda ministrando, e eu tava dizendo, então hoje é sexta-feira, né, assim, e o Senhor falou ao meu coração muito forte quando eu li, para que a minha palavra se cumpra. Um Deus querido que está trabalhando em meu e em seu favor. Porque Deus é galardoador daquele que busca. Deus, ele é um Deus querido que ele vela por aquilo que ele falou, pela palavra que foi dita. Em todo momento que eu ministrei, eu não ministrei o meu pensamento, a minha confiança, o meu achismo, o meu entendimento. Foi a palavra de Deus que veio a mim, né, assim, e o Senhor disse, viste bem, filha, é isso que eu quero que você fala, é isso, filha, que eu quero que você diga. E aí termina a semana com esse Deus maravilhoso dizendo, filha, não se preocupa não. Não se preocupa, porque eu estou velando, eu estou cuidando para que todas as minhas palavras, né, se cumpram, sejam cumpridas, querida filha. E eu fiquei, Senhor, né, assim, acho que Deise deve ter percebido, né, assim, que travou, a voz ficou embargada, né, quando eu li aqui, né, assim, porque eu senti o impacto, né, dessa palavra. O Senhor dizendo, filha, tranquilo, chegou o final de semana, tranquilo, filha, não se preocupa, porque eu estou velando para cumprir a minha palavra. Que Deus abençoe, que você tenha um excelente dia, um ótimo final de semana, né? Que você, né, continue na presença do Senhor, que você possa desfrutar, né, da bondade e da fidelidade do Senhor, do cumprir, né, ao Senhor. Porque eu sei também que existem pessoas, porque veio agora quentinho, um pãozinho do céu, né, assim, que existem pessoas que vai desfrutar dessa palavra que Deus trouxe ao meu coração nessa manhã. Filha, não se preocupa não, que eu estou velando para que estas palavras, porque foi desde segunda-feira que o Senhor está ministrando, né, se cumpra, né? E o Senhor, né, agora eu terminando, o Senhor falou ao meu coração, ó filha,
aquele que passar correndo. Sabe aquele que não teve a responsabilidade, não teve o compromisso, não teve o cuidado, o zelo, a importância, sabe? O respeito, né, assim, de ser uma pessoa cuidadosa, de ser uma pessoa respeitosa, né, assim, de simplesmente ser compromissado. Mas até aqueles que fazem, né, assim, de todo jeito, que entra por curiosidade, entra rapidamente, o Senhor diz, como disse para Abacuque. O Senhor disse lá em Abacuque capítulo 2, ei Abacuque, escreve a visão, né, porque até quem passa correndo, né, vai ver, vai conseguir ler, vai conseguir ver. Ah, querido, até você que passou hoje, o último dia, né, passou correndo, né, veio espionar, veio dar aquela olhadinha, se preocupa não, né, talvez você não vai ter, mas você vai ver a palavra de Deus se cumprir na vida daqueles que o buscam, daqueles que colocam como prioridade o Senhor. Não daqueles que só dizem com a sua boca, né? Que crê, que confia, que serve ao Senhor, né? Assim, mas não busca o Senhor em primeiro lugar. Primeiro lugar está os afazeres, primeiro lugar está as outras pessoas, primeiro lugar está a murmúria, primeiro lugar está um monte de coisas. E Deus sempre é por último, Deus sempre é por aquele, né, assim, que tipo, eu sei, meu amor, tu é uma bênção, Maria, eu te amo, saudade de ti, né, assim, pense numa pessoa, né, assim, Maria foi uma das minhas, né, eu liderei, né, assim, fui chefe dela, né, no Oswaldo Cruz, lá no De Ávila, né, assim, e para onde eu pudesse mesmo, né, assim, porque há lugares que eu posso, né, não posso, mas, né, pense uma pessoa, né, assim, que eu levo no meu coração, né, assim, e sempre que eu tiver, Maria, a oportunidade, né, assim, de tê-la, né, como uma amiga, não só como uma funcionária, né, assim, com certeza, né, assim, até ela sabe disso, ela sabe que é sincero, né, assim, alguém perguntar, né, assim, eu sempre dou uma boa informação, porque pense numa pessoa, viu, uma pessoa respeitosa, uma pessoa dedicada, uma pessoa honesta, né, assim, Maria, né, como eu digo, Maria, né, e a amo, Maria, né, assim, sempre é guardada no meu coração, né, muita gratidão por tua vida, né, assim, e louva o Senhor por você poder ter o privilégio, né, de ouvir essa palavra nessa manhã, né, e de dizer que foi confirmação para a tua vida. Amém, né, assim, por isso que a palavra do Senhor diz, né, assim, ó, Abacuque, escreve a visão, porque até quem passa correndo, né, até quem, né, não consegue, também te amo, né, quem lê correndo. Ó, Maria, tem lá, Unidas no Senhor, eu vou mandar a Bruna colocar aí. É no Instagram também, Unidas no Senhor. E aí, segue lá também no Instagram, porque geralmente eu faço essa ministração, estudo, sempre lá no Unidas no Senhor. Tem um canal, eu quero que a nossa irmã Bruninha coloque aí, por favor, para Maria, né, escrever, anotar aí e seguir lá, tá certo? Porque nem sempre eu faço aqui no meu privado, mas, né, assim, tem lá no canal, no YouTube, palavras diariamente a gente coloca, né, palavra, né, que tem sido palavra que abençoa a vida, tá certo? Aí, Unidas no Senhor 2, né, que é no Instagram. E tem no canal que é oficial, né, assim, lá no YouTube, né, palavras que, meditações, a palavra de Deus ministrada, né, assim, para que você também tenha essa oportunidade de poder, né, lá chegar e ver, né, assim, não só aqui no meu particular, mas neste, né, Unidas do Senhor, tá certo? Eu louvo o Senhor por tua vida, por ter o privilégio de, nesta manhã, tá aí, ó Maria, no YouTube é Unidas do Senhor Oficial,
tá certo? Vai lá, né, assim, tem ministrações que edificam, né, a vida, porque é a palavra do Senhor. Deus abençoe, um excelente dia a todos, né, que participaram, que estão aí, tá certo? Eu vou salvar essa palavra, tá certo? E depois a nossa irmã aí da mídia, né, assim, vai entrar em ação e colocar lá, né, para que outras pessoas possam também, né, ser abençoadas com esta palavra, tá certo? Obrigada, um amor, te amo, Maria. Saudade, saudade mesmo, é o corre-corre, né, do dia, né, assim. E aí, depois eu falo no privado, onde eu tô, pra tu, tá certo? Beijo, um beijo no coração, um excelente dia para todos vocês, que a mão do Senhor seja estendida e que você que acompanhou todos esses dias, né, as ministrações, a você que conseguiu só pegar hoje, né, assim, guarda essa palavra no teu coração, que você precisa enxergar bem, né? Assim, não enxergar a dificuldade, mas enxergar que o Deus que fez a promessa, Ele está velando para cumprir esta palavra. Que Deus abençoe, um excelente dia. Tchau.